Olá. Na primeira entrevista desde que se tornou a candidata oficial do Partido Democrata na eleição de 5 de novembro nos Estados Unidos, concedida quinta-feira à noite à rede de televisão CNN norte-americana, a vice-presidente Kamala Harris foi firme, calma e segura. Usou um tom presidencial, se apresentou como uma dirigente experiente e prometeu acabar com a brutal divisão do país estimulada pelo ex-presidente Donald Trump, convidando republicanos para o seu ministério se for eleita. Ela quer os votos dos republicanos anti-Trump. Isso ficou evidente ao lado do candidato a vice-presidente na sua chapa, Tim Walz. Kamala respondeu às críticas de que mudou radicalmente de posição em temas chaves como a mudança do clima e a imigração. Em um minuto, ela diz 3 vezes: meus valores não mudaram. Trump a criticou por estar junto com Walz como se não fosse capaz de dar a entrevista sozinha. A primeira vice-presidente mulher, a primeira de origem africana e a primeira de origem asiática, o pai era jamaicano e a mãe indiana. Kamala não cometeu erros, mas não revelou detalhes do seu plano de governo, especialmente na economia, para não ser alvo de críticas. Ficou no genérico, saiu ilesa antes do primeiro debate contra o candidato republicano, marcado para 10 de setembro na rede de televisão ABC. A economia é o ponto fraco dos democratas. As pesquisas, inclusive nos estados chaves que vão decidir a eleição, indicam que o eleitorado confia mais no ex-presidente Donald Trump em questões econômicas e de imigração. Na média das pesquisas nacionais, Kamala lidera com 3,5 pontos percentuais e meio de vantagem, que não garante a vitória no sistema eleitoral dos Estados Unidos. E também isso deve levar em conta que os candidatos ganham impulso logo depois das convenções nacionais, porque elas os expõem ao país inteiro e só depois dessas convenções a campanha eleitoral começa para valer e chega ao eleitor independente, enquanto os ativistas dos 2 grandes partidos estão mobilizados desde as eleições primárias e até antes disso. A inflação subiu durante o governo Joe Biden por causa da pandemia, que causou um choque de oferta e de demanda. Um choque de oferta porque as empresas produziram menos, muitas pararam de produzir, e de demanda porque os consumidores se retraíram, ficaram muito mais tempo em casa. Como os governos, tanto de Trump como de Joe Biden, aumentaram os gastos públicos para evitar uma recessão, enviaram cheques de $2.000 para as classes média e baixa, 2 cheques para cada pessoa das classes média e baixa. Quando a pandemia acabou, os consumidores tinham dinheiro guardado, foram às compras. A demanda correu na frente da oferta e, nesses casos, os preços tendem a subir. A inflação chegou a 10% ao ano no índice do governo Biden, agora caiu, está em torno de 3% ao ano. Os preços estão subindo menos, mas não voltaram ao patamar anterior ao início da pandemia. Os juros subiram e o custo de vida subiu. Alimentos, gasolina e a casa própria estão mais caros, pesam mais no bolso dos norte-americanos, e nos países ricos os eleitores costumam votar com a mão no bolso. Para não se comprometer, Kamala foi vaga nas perguntas sobre economia, disse que quer uma economia que funcione para todos, mas não explicou como vai fazer isso. Defendeu as políticas de Biden, especialmente os grandes investimentos para conter o aquecimento global, os mais ambiciosos de qualquer país, e alegou que é possível fazer a transição energética para uma economia de baixo carbono, enquanto se extrai o equivalente ao petróleo do xisto betuminoso. Era uma questão sobre fracking, o fraturamento hidráulico para extrair óleo de xisto betuminoso, que é o equivalente do petróleo. Em 2019, quando era pré-candidata, Kamala prometeu proibir o fracking, que tem consequências criticadas por ambientalistas. Em 2020, quando já era candidata a vice-presidente, afirmou que o governo Joe Biden não proibiria o fracking. Ontem renovou esse compromisso. Sobre imigração, outro tema favorito de Donald Trump,
Kamala lembrou que havia um projeto bipartidário no Congresso para aumentar a segurança na fronteira com o México, e Trump mandou a bancada republicana bloquear a aprovação para explorar a questão politicamente. Kamala acrescentou que, como procuradora-geral da Califórnia, combateu o tráfico de drogas e de pessoas pela fronteira sul dos Estados Unidos. A ideia de que os Estados Unidos que os democratas querem fronteiras abertas é uma mentira dos republicanos. Quem tenta entrar nos Estados Unidos legalmente sabe disso. Na questão do racismo, Kamala evitou o confronto com Trump, não mordeu a isca. Há um mês, o ex-presidente afirmou falsamente em entrevista na Associação Nacional de Jornalistas Negros que Kamala Harris antes se apresentava como indiana, porque a mãe é indiana, e agora diz que é negra por motivos políticos. É mais uma mentira do ex-presidente, que mentiu mais de 30 mil vezes quando estava na Casa Branca, de acordo com o levantamento do jornal The Washington Post. Kamala estudou na Universidade Howard, uma universidade historicamente da população negra. Trump está desesperado, ainda não encontrou uma linha de ataque para conter a ascensão de Kamala. Em vez de se concentrar em questões políticas, em que leva vantagem nas pesquisas, como economia e imigração, o ex-presidente insiste em fazer ataques pessoais. Republicou na internet insinuações de que Kamala Harris e a ex-primeira-dama e ex-secretária de Estado Hillary Clinton fizeram carreira política fazendo favores sexuais. Para um condenado na Justiça Civil por estupro e criminalmente por fraude para comprar o silêncio de uma atriz pornô com quem teve um caso, Trump se afundou ainda mais no buraco em que está cavando para enterrar sua candidatura. Mas a eleição presidencial norte-americana está longe de estar decidida, faltam 67 dias, um tempo enorme na política, uma semana é um tempo enorme na política, e nas eleições presidenciais dos Estados Unidos há sempre a chamada surpresa de outubro. É isso aí por enquanto. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, se o Twitter ainda estiver no ar, ou X, no Instagram, no Threads, no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção, até mais, tchau!